Olá, pessoal, estamos aqui direto do estúdio Papo Brother para um episódio incrível com muita informação. Então já dá o seu like, toca o sininho e vem fazer essa viagem com a gente. No Quilômetro Vida de hoje, nós temos o privilégio de receber uma convidada que, para mim, é mais que especial. E por quê? Porque ela entrou no lar de muitos brasileiros. Mas há muito mais tempo ela já faz parte da história da minha família. E ela é joalheira, gemóloga, empresária, nasceu em São Paulo, dia 14 de maio. É herdeira da Casa Leão Joalheria, fundada por seu avô em 1912. Ela formou-se em desenho industrial pela FAAP e possui certificação do GIA nos Estados Unidos. É pioneira no setor e aos 27 anos se tornou a primeira mulher a presidir a Associação dos Joalheiros de São Paulo. E ficou ainda mais conhecida na mídia ao participar do reality Mulheres Ricas em 2012. E claro que ganhou mais visibilidade. Tem um perfil polêmico e engajado, e uma postura franca, e fez abordar temas como ricofobia e preconceito contra ricos, além da sua forte defesa da segurança pública e também defesa aí dos policiais. Olha, ela está à frente, gente, de projetos culturais. Em 2023, inaugurou a Casa Hebe, que é um espaço que está em São Paulo e que preserva o acervo de Hebe Camargo. Tem um firme posicionamento contra a hipocrisia. E claro que estou falando dela, a minha querida Lídia Sayeg. Bem-vinda ao Quilômetro Vida, minha irmã de vida, minha irmã de vida. Nossa. Que bom te receber. Nossa, que honra estar aqui com você. Feliz, eu também, feliz. amiga. Que bom. Você faz parte da minha... Aqui é o Quilômetro Reencontro para nós duas. Né? Nossa, e como meu pai te amava, né? Assim como ele te chamava de filha. E nós temos essa coisa da família. É. E eu aprendi tanta coisa de religião com você. Você fala, né? Eu sou crente. E eu sou católica e eu aprendo tanto com você. Mas, na verdade, não é a religiosidade, é a fé que nos une. Não é? Fé, a fé. Não, e o respeito, né? Porque eu respeito sua carreira. Você me olha com admiração. Sim. Eu te olho com admiração. A gente tem uma história de vida com a Hebe Camargo, né? Sim. E essa coisa, a Lídia, gente, tá muito claro. Ela é uma mulher forte. Somos mulheres fortes. E isso também nos une. Sim. Mas mulheres fortes admiram outras mulheres fortes. Nem sempre. Gente, não, eu acho que nem sempre. Eu acho que nós duas somos... A gente tem realmente o que se chama de sororidade. Mas... Como você bem disse, eu sou super contra a hipocrisia. E eu não acho que é bem assim. Mulheres fortes se apoiam, mulheres... Não acho. Acho que... As do bem se apoiam. As do bem... Então... aquela coisa que... Porque assim, eu acho que assim, não tem essa de inveja, não tem essa de puxar tapete. Na minha visão, tem muito. Você acha? Não, então, tem muito. Nós somos assim. Mas exatamente, mas a pessoa que e que alcança o seu lugar, não está preocupada com o outro, e aí deseja o bem para outra, né? Eu admiro demais, porque você fala assim, que bom que ela chegou lá. Que bom que ela tá bem, que bom que... Né? Eu vejo isso em você, eu sempre vi. Né? Mas, amiga, somos nós. E mais algumas amigas nossas. Mas acredito que eu vou te falar. Cheguei a encontrar pessoas no meu caminho que estavam até melhores do que eu, do que nós. E elas se incomodavam se a gente chegasse próxima, perto, ou alguma coisa assim. Eu tô falando sério pra você. Eu sei disso. Por falar nisso, você começou muito jovem. Sim. Muito jovem, Sim. Com o negócio da família, né? Sim. A joalheria da família. Como que foi esse desafio para você na época? Olha, não foi fácil, você conheceu... Uma mulher, porque há quantos anos atrás isso? Não. Uma mulher joalheira. Gente, eu não vou falar coisa. Tá doida. Não, mas essa coisa, por exemplo. Desde que eu tinha 11 anos. Porque, as pessoas me fazem essa pergunta assim: na música sertaneja também, você começou, era um desafio porque era uma coisa mais masculina, você também. Nossa. Como é que eram os mesmo, joalheiros
com relação, quem é essa menina? Seríssimo isso. Quem é essa menina chegando aí? Tudo bem, ela é neta do joalheiro, ela é filha do joalheiro, mas o que ela acha que ela sabe teve isso? O que ela acha que ela entende de joia para querer chegar aí com o pé na porta? Olha, eu tive dentro de casa e tive Dentro fora. de casa? Opa, eu sei que você ama o Ivan Leão Sayeg, meu pai. Que, gente, não está mais aqui. Mas, fisicamente. Mas o meu pai, você sabe, ele queria o meu irmão, que é o Ivan Leão Sayeg, filho. Então, tinha o Ivan Leão Sayeg, pai, e tem o filho. E o meu pai, é uma coisa de árabe, eu entendo, sempre entendi ele. Cultural, E tá tudo bem. A gente tem que entender a cultura das pessoas, a religião das pessoas, a gente tem que entender a formação, como eles foram criados. Então, você colocou direitinho. Sim. Cultural. Eu fui conquistando o meu caminho. Então, o fato de eu ser uma grande aluna, uma filha engajada, preocupada, que estava atuante dentro da minha casa, dentro da minha família, e ser mais assim, eu despontava como filha, assim, como aluna nota 10, mas o que me fez me tornar aluna nota 10? Porque eu precisava sobressair. Isso é muito, até tem psicologia disso, Sim. né? Então eu fui conquistando meu espaço e já ia trabalhar com meu pai com 11 anos de idade. Então eu ia para Miguel Couto, eu saía pela Rua São Bento sozinha, a pé, eu fazia pequenos serviços para Casa Leão Joalheria. Gente, eu faxinava o cofre. Naquela época não era um cofre, era uma sala cofre. Sabe, igual de filme. Aquelas portas Fichebosch que você virava assim e era uma sala. Então, eu fazia faxina. Eu trabalhava no subsolo com o relojoeiro. E eu nunca tive vergonha. Os bastidores das joias, né? Mas isso foi muito bom. Mas um baita aprendizado. Nossa, eu ficava na oficina. Eu fazia polimento de joia, gente. E eu nunca tive vergonha de nada. Sula, você me conhece, né? Mas posso falar, aí é que se formam grandes profissionais. Sim. Porque não dá para ficar na cadeira, né? Não. E querendo dar palpite. Por isso também que você chegou a presidir a associação, né? Porque entendia do assunto. Eu conseguia lidar com os fabricantes de joia. Fabricante de corrente, de argola, de fecho. Porque quando você vai para uma associação de joalheiros, lá você não tem só o lojista, você tem todos os bastidores. E você tem o cara da fornitura, você tem o cara que fabrica as pequenas peças. Então, e quando eu cheguei lá, gente, eu passei muita coisa. Eu tive os 4 pneus no chão. Eu tive a fachada da minha loja metralhada. Olha isso. Quando você chegou à presidência? Eu não fui presidente. Você não chegou à presidência? Não cheguei à presidência. Interessante, né? Só fui diretora. Eu trabalhei com o Tobias Drizon, que é meu amigo até hoje, gente. Eu adoro ele. Eu ainda continuo muito amiga dele. Ele é um senhor, tá com um pouquinho de problema de saúde, tá super aposentado, mas eu sou daquelas amigas que vou visitá-lo. Ele me ensinou muito da vida inteira. E trabalhei com o Richard Barzinski, que foi presidente da H-Stand durante 25 anos. Isso também te deu acesso a esses grandes nomes, os maiores joalheiros do país, do exterior, enfim. Eu acho, Sula, que quem quer crescer no seu ramo e profissionalmente, tem que, agora vamos entrar no assunto mulher e mãe, acaba sacrificando um pouco da sua parte, se cuidar, pôr o seu nenê pra dormir toda noite. Você sabe o que é, né, amiga? Assim, a gente tá conversando, você tá se vendo... É um filme, não, me vendo e vendo o filme da sua vida que eu conheço. No quilômetro da... Gente, eu amei isso aqui. Gente, eu vou repetir 40 vezes. Eu tô amando isso aqui, porque é o quilômetro da nossa vida que fez a gente ser Foram muitos quilômetros, né, amiga, pra chegar aqui. Graças a Deus. Eu sempre falo, né, a gente tem duas opções na vida, né? Ou estar aqui com muitos quilômetros, ou tá morta. Então, eu tô amando tá com meus quilômetros. Eu também. A gente consegue lidar com as coisas e com as pessoas de uma outra forma. Eu era muito explosiva. Hoje eu falo, calma, vamos dar 24 horas para o problema se resolver sozinho. Calma, vamos pensar. Né? Porque eu e a Sula, a gente já foi meio perigosa. Por
falar em Perigosa, Não, pois não. por falar em Perigosa, Pois não. como Vou foi até para tomar um você? chazinho. Como foi para você, né? Foi praticamente assim, de uma exposição maior, acho que a sua primeira experiência, né? Você participar de um reality Mulheres Ricas. E que foi uma novidade, porque já, o nome já fala assim, né? É uma exposição, porque assim, você foi escolhida, né? Uma exposição, entre aspas, perigosa, Sim, né? claro. Conta um pouquinho dessa experiência. O que foi o positivo e o negativo aí pra você? O diretor do programa, ele ficou 6 meses na tua recepção cola. da Casa Leão Joalheria. E eu não queria fazer, mas quando você quer alguma coisa boa, né? Você tem que ter empresário bom e uma assessoria de imprensa boa, né? Que depois, quando a gente entrar na política, é legal a gente falar sobre isso, não quero esquecer. Eu tinha, na época, a Silvia Pácola, que é a assessora até hoje da Ana Maria Braga. É uma das melhores assessoras que eu conheci na minha vida. E ela praticamente me obrigou. Ela falou, não tô perguntando, porque ela é minha mandona, sabe? Silvia, beijinho. É incrível. E ela... Gente, dá até um corte legal aqui, né? E ela, tipo, falou, não tô te perguntando, você vai fazer. Porque chega. Porque a Hebe Camargo, ela falava toda segunda-feira meu nome no programa, você lembra, Sim. né? E por muitas vezes ela entrava no programa, dava um beijo aqui na minha testa, e aí ela falava, boa noite, Brasil! Então, primeiro ela falava, a Lídia tá aqui, né? Que eu era o... Sempre te honrou, né? Porque você teve o privilégio de vestir a Hebe com joias. E eu por cuidava muito dela, tempo, né, Sula? Cuidava muito. Ela não precisava Você pensar. tem uma história com a Hebe, não Sim. é vestir só de joia, é uma história Eu a blindava. de vida. Não, eu blindava ela, É. né? Eu blindava, eu respeitava a Regina de Souza, Sim, sim. a maior diretora. diretora de programa que eu já conheci na minha vida. Eu respeitava o Cláudio, eu respeitava o Jesus, que A era o cara que não tava... equipe, A equipe inteira, toda. sabia meu lugar, quando era pra entrar, quando era pra sair. Então, eu fui obrigada a fazer o programa Mulheres Ricas. E eu sempre entendi que esse termo ricas não significava dinheiro exatamente. Mas teremos um rico jantar. Teremos uma rica conversa. Nós aqui estamos tendo uma rica conversa. Verdade. Então, quando esse termo veio da Argentina para cá, ele, como sempre, com muito preconceito do brasileiro sobre o termo rico, se tornou algo pejorativo. E não é. É algo muito nobre. Então, uma rica refeição. Eu te desejo um rico momento. Então, é algo nobre, é algo com muita prosperidade, com, sabe, fartura, em todos os sentidos. Que não exatamente o dinheiro, apesar que tá tudo bem. Pode vir, que tá tudo ótimo. Eu amo dinheiro. Bem-vindo, né? Bem-vindo. Agora, com tudo isso, eu tenho essa sua visão também, né? Mas, infelizmente, o nosso país tem essa coisa. E aí surgiu a ricofobia, porque esse programa desencadeou, acho que foi a partir, já existia tal, mas não era exposto na mídia. Eu acho que o programa Mulheres Ricas trouxe, porque mostrava, e é divertido, gente, tem um lado divertido também, eu me diverti muito com o programa, né? Teve esse lado enriquecedor da gente conhecer o outro lado, e por que não? Né? Por que você não se espelhar numa pessoa que está prosperando para você também sonhar, para você criar objetivos, para você também criar metas e chegar lá também. Eu acho que é a visão de cada um, né? Para mim, me traz isso. E aí vocês começou essa coisa da ricofobia. Como você lida com isso? Não, eu acho que não começou com o programa, eu acho que algumas como atrizes de novela ou personagens de novela. Até a Odete Roitman. Sim. Eu acho que veio até antes, né? Algumas personagens de novela que hoje eu entendo que tudo tem um objetivo, infelizmente, né? Então, nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Por exemplo, as novelas da Record eu acho maravilhosas, né? Então, quando você vê uma Angelina Muniz representando uma novela religiosa, eu acho tão enriquecedor assistir uma novela dessa. Agora tá passando João Batista, né? E eu acho que é tão importante quando você vê
as passagens da Bíblia em forma de novela. Existiam novelas tão boas, eu gostava tanto, o Clone, Avenida Brasil e tal. Mas quando você pega uma Carminha da Avenida Brasil, que se tornou rica, que tinha um pouquinho de dinheiro e maltratava as pessoas. Quando você pega a personagem Odete Roitman, que maltrata as pessoas porque tem dinheiro e pega uma pessoa péssima para destruir a vida do próprio filho. Então, eu acho que essa passagem de mostrar isso acaba criando um ódio. Que aí você se torna rica e você vira uma malvada, né? Ou tipo assim, eu vou ficar rica, eu posso judiar de todo mundo, eu posso maltratar todo mundo, e que não é isso. E o meu papel, né, no Mulheres Ricas, era mostrar o contrário. Mostrar exatamente o que é uma família Hermílio de Moraes, por exemplo. Gente, desculpa estar falando um monte de nome aqui, mas eu não sei exemplificar sem a verdade. Sim. Então, quando você tem famílias excelentes, como uma família Gerdau, por exemplo, que modifica toda a história de uma cidade. Uma família Hermílio de Moraes, a Regininha Moraes. O que seriam dos idosos sem o projeto da Regininha Moraes? O que seria do câncer se não fosse o hospital do câncer de Barretos? Então, por que as novelas não mostram isso, né? Esse outro lado. A diferença que os ricos fazem, eu conheço o pessoal do agro que muda a vida de pequenas cidades, porque eles não só dão emprego, como dão alimentação, como dão casa, como constroem, constroem escolas. Eu tive numa cidade, agora no Mato Grosso, Paranaíta. A cidade, assim, parece um oásis, porque a cidade toda foi construída o quê? Da riqueza do agro, sim. E que beleza, que maravilha. E não é do governo. Quando o governo... Quem está fazendo... O povo está fazendo com o quê? Com a riqueza, e tem que ter. Então, assim, as pessoas têm que começar a enxergar, né, a riqueza da forma que você falou, que rico, né? Porque hoje, olha só, como que você está vendo hoje, Lídia, o luxo, né, na era digital? Eu estou vendo ele muito banalizado, né? Eu sempre acreditei no luxo indoors. E as pessoas falam sobre o silence, né? O luxo silencioso. E eu falo há muito tempo do luxo indoors. Verdade. O que é o luxo indoors? É você ter aquela televisão que é um cinema na sua casa. É você servir. A gente estava falando do nosso jantar, né? Sim. A melhor comida para nós duas. A gente não precisa chamar o melhor vinho. A gente vai fazer para minha família e para sua, sim, né? Então o melhor às vezes até para você mesma. Eu moro sozinha. Eu tenho o prazer de eu abrir um bom vinho e fazer o meu jantarzinho e colocar uma mesa bonita para mim. Sim. E usar joias. Exatamente. Receber meus convidados com as joias lindas e me arrumar para o meu marido. Sim. Então, eu acho que o verdadeiro luxo é isso. Por exemplo, Roberto Justus vê a mulher dele cada dia mais linda. Qual o problema? Então, vê a filha dele do jeito que ele quiser. Usar uma marca, seja de uma bolsa, de um sapato, de uma roupa, porque você tem prazer de usar uma coisa boa, não é para desfilar a marca. Imagina, né? Então, olha, assim, Sula, as pessoas, essa era digital também trouxe essa coisa do muita exposição. Só que a pessoa que é rica mesmo, por dentro, ela não se preocupa com isso. Não, e por fora também. Né? O verdadeiro rico, que nasceu rico, que o avô Exato. é rico, que o trisavô é rico, imagina que ele expõe, nem expõe. Né? Desculpa falar, isso, gente, mas é isso. Mas isso. A verdade é essa. É essa. Então ele usa a manta Hermès, não porque é Hermès, mas porque a manta Hermès, ela tem um toque diferente. Ela aquece, uma manta só aquece. Então, o cachemir, né? Você pega uma blusa de cachemir, você precisa viajar. Você não precisa botar 500 blusas, você coloca uma blusinha mais fina, que tem uma qualidade X, que vai te aquecer. E tá tudo bem, é isso, sobre isso. E os casacos bons, sim, você põe um casaquinho fininho e ele te protege da neve. É. Então são as pessoas que sabem sobre isso. Então não há necessidade da exposição. Então a gente sabe, por exemplo, Ferragamo. Você sabe que eu dei aula sobre mercado de luxo na FAAP. E eu dei para o curso de mercado de luxo. E o que eu tentei passar e explicar para os alunos, o professor João Braga e a professora Sônia, que eu reverencio eles, né? Eles são os grandes professores, eu fui aluna deles. Tudo que sei,
aprendi com eles. E me emociona muito que hoje o professor João Braga, nas palestras dele, ele menciona a minha aula. Olha que coisa linda, Bacana, né? Mas é importante mencionar, né? E não as pessoas saírem roubando suas ideias, suas frases e sair falando por aí. E eu fiz uma aula muito interessante que eu vendei todos os meus alunos. E foi muito interessante. Porque aí eu servi um chocolate marca X, o olho vendado. E depois eu servi, gente, posso falar a marca? Claro. Que eu amo. O Lindt. Então, para a pessoa entender a diferença. E aí você serve uma marca X de espumante e depois você serve uma Tétanger. Entende? Sim. Só assim que a pessoa de olho fechado consegue entender a diferença. O paladar. Depois você põe uma seda mista na mão e uma seda pura. E aí a pessoa vai entendendo o que é através dos sentidos, do tato, do exatamente. olfato, né? Vai exatamente tendo novas experiências, experimentando. E às vezes é melhor você ter um bom lenço, uma boa bolsa. Eu sempre oriento as moças que estão entrando, né? Estão melhorando de vida e tal. Eu sempre oriento elas menos de boa qualidade. Né? Aí que entra a joia, né? Melhor você começar aos 18 anos, comprar uma pequena joia do que ficar se enchendo de bijuteria. Porque a bijuteria nunca vai valer nada. E a joia, imagina ela ficar 20 anos comprando uma joinha que seja, quando ela tiver 40, ela vai ter 20 boas joias. E até porque, por exemplo, você compra uma boa bolsa, ela vai durar como uma joia. É só saber guardar e cuidar. Cuidar, né? Sim. Limpar, Sim. guardar no hidratar saquinho. O couro, hidratar o couro. A gente sabe fazer, mais. Né, amiga? Agora, como que você tá vendo, encarando, a gente teve aí o episódio aí do próprio Justus, né, que você comentou, como que você tá encarando esse preconceito? Eu contra encaro, o luxo, contra a riqueza? Eu encaro como uma grande divisão, né? Se fosse alguém do partido de esquerda, ou a filha do Maduro, ou Maduro comendo o valor da bolsa numa carne folhada a ouro que ele come em Miami, tá tudo bem. Então ele ia gastar, sei lá, 14, 17 mil reais comendo uma carne. O Maduro, que o povo dele está morrendo de fome, com o dinheiro do povo, tá tudo bem. Então eu encaro uma grande hipocrisia e esse executivo, esse empresário, que já deve ter uma certa idade, né? Nós o conhecemos há quantos anos? Então ele trabalhou, a família dele trabalha há 100 anos, e parece que a menina até ganhou, né? Não foi nem comprado. Sim. Roberto é até muito inteligente. E aí ele não tem o direito disso. Agora, se aparecer alguém com dinheiro que se convencionou-se chamar de dinheiro público para o povo ignorante brasileiro. Povo ignorante, sim, vou chamar, tá, amiga? Tem mais coisa aqui que eu quero falar. Tô falando rápido porque eu não quero perder nada. Não é dinheiro público, é dinheiro do povo. Então, o dinheiro do povo, gasto por pessoas que mal trabalham, aí pode. Então, é uma grande hipocrisia e eu acho que ele tem que processar todo mundo. Tá processando pouco. Porque é isso. Tem coisa mais séria aqui. Agora, vamos falar sobre o tema segurança. Que eu sei que você é uma defensora da segurança pública, uma apaixonada, né? Fala um pouco sobre esse tema, o porquê e o que te leva a defender. Eu acho que a sociedade, ela precisa de bases, né? Então, ela precisa de uma base religiosa, ela precisa de educação. E ao longo dos anos, você sabe que meus pais, infelizmente, há 40 anos atrás, decidiram ter uma residência próximo a Paraisópolis, né? E eu sempre fui contra, etc e tal, mas enfim. E eu vi aquilo crescer de uma forma absurda. E eu nunca entendi por que se romantizou tanto favela nos últimos 40 anos, 30 anos. E eu nunca entendi por que foram esse preconceito. Aí eu fui ligando tudo, sabe? O preconceito ao rico,
colocando culpa no rico, então vamos culpar o rico. Aí você culpa o rico. O rico se sentindo culpado, então eu vou ajudar a favela. Então põe hospital lá, põe escola lá, põe magazine não sei das quantas lá, põe... Então eles formaram o rico se sentindo culpado nas escolas mais caras de São Paulo, com professores totalmente com ideologia, fizeram todas essas famílias montarem um estado paralelo lá. Esse estado paralelo, que inclusive botou para correr o seu Juarez, que era um amor, que era um senhor que cuidava da Paraisópolis, pequenininha, aí sim dava para chamar de comunidade. Esse cara, foi jurado de morte, teve que ir embora, tá. Aí, traficantes tomaram conta daquele local e aquilo foi crescendo de uma forma geométrica, com escudos humanos. Aí, alguém, que eu sinto muito quem foi, porque eu até gostava dele, resolveu fazer o Museu da Favela. Eu não entendo. Alguém vai fazer o Museu da Escravidão? Porque eu não entendo como alguém comemora 100 anos de favela. 100 anos de câncer, tô com câncer há 100 anos. Tô 100 anos na favela, nunca consegui sair da favela. 100 anos de escravidão. O que é isso? Então, não existe isso. Não se pode comemorar algo que não foi resolvido, que não foi sanado. Que é um problema social. Que é um problema social gravíssimo. Então, é um problema político. Sim. Não é social. O que entra de dinheiro, de impostos, dá para resolver em um dia as favelas. Não há interesse. O que essas ONGs, que eu nem vou falar nome, porque eu morro de medo deles, deixar bem claro aqui, arrecadam por ano. Que isso, Sula? Dá pra tirar todo mundo das favelas. Dá pra fazer lá uma Alphaville, amiga. Sabe? Com prédios maravilhosos e por todo mundo pra morar. Em apartamentos bonitos, com saneamento básico, com endereço. Por que não quer ter endereço? Por quê? Uma viatura da polícia não pode passar lá? Não pode? Uma ambulância não chega lá? Se agora, nesse momento, tiver 10 meninas de 15 anos sendo estupradas, 20 mulheres tendo ataques de violência, ninguém chega lá, ninguém vai saber, e muito menos um oficial de justiça vai chegar lá para aplicar uma medida protetiva. Né? Agora, se um policial botar uma algema num menino, aí vira tudo menino, estudante, né, religioso. Se colocar uma algema e levar para a delegacia, porque o cara tem 86 ou será 16? Mas ele não tinha feito 21. Mas pode votar, fumar maconha no meio da rua, pode... mas não pode responder pelos crimes. Olha quanta coisa. Bom, então, há interesse que não se tenha endereço, há interesse que as ruas sejam minúsculas, mas você acha certo as pessoas morarem onde tem rato? Eu não desejo isso para vocês, gente. Eu desejo que todo o dinheiro que essas ONGs arrecadam, que são 200 bilhões por ano, e repassam para vocês 1 milhão, 5 milhões, eu desejo que vocês saiam da favela. Então, assim, a riqueza tem essas coisas, apesar deles terem criado preconceito. A gente deseja para vocês prosperidade. Eu desejo que vocês tenham o banheiro que eu tenho, a cozinha que eu tenho, o endereço, rua asfaltada, dignidade, luz, tudo em ordem. E é isso, amiga. E eles, sabe o que eles desejam para vocês? Favela, sem endereço, chão de barro, rato passando, sem luz. E outra, por que a minha casa tem que ter AVCB? Por que eu tenho que ter AVCB? Por que eu tenho que ter ECAD? Por quê? E eles? Aí chove, a casa cai, porque não foi construído direito. Eu não desejo isso para ninguém. É verdade. Então é muito profundo. E eu não vejo nenhum artista, nenhum político falar em desfavelizar. Porque tinha que ter desfavelização e não aumentar as favelas e tornar lá um ambiente com banco, hospital. Eu sou totalmente contra. Lá tem que ficar desconfortável para que as pessoas queiram sair. Ótimo tema. Agora vamos falar de um tema leve, que eu sei que você ama. Eu não falei da segurança, hein? Ai, meu Deus. Fala da segurança. Tô falando muito, né? Fala da segurança.
Ai. E aí eu entendi que a segurança tinha que ser valorizada, porque eles invertem aqui no Brasil todos Papéis invertidos. papéis invertidos, e eu acho que quem tem que ser valorizado são as autoridades policiais. Sem dúvida. É aquele policial que entra na favela e aí ele vai sendo ameaçado. A cada passo que ele dá, ele é ameaçado. Vou te matar, filho da... Vou te matar, vou matar sua família inteira, vou te matar! Vou te matar! Aí quando ele chega na frente de um... Coitadinho, estudante, não é isso? Não, não é. Que tem 16 passagens e ele tá naquela pressão que todo mundo falou que ia matar ele, a família dele, e vai matar toda a equipe, ele acaba atirando. Então você sabe que meu desafio todos os dias eu quero que todo jornalista que fala mal da polícia, eu desafio a botar uma farda de policial e entrar na favela. Eu quero que vocês passem 24 horas dentro do uniforme. Opa. Né? Opa. Aí vamos contar. Por isso- Aí pode contar como é que é. Por isso que eu Tá achei que lançado o alguém desafio. tem que defender os policiais, porque eles são pais, eles escolheram, é igual enfermeiro, eles escolheram profissões de salvar vidas. Vida. Aliás, amiga, Ótimo tema. Fala, amada. vida pra você. Olha isso. Que tema. Gente, que tema é esse? Quando a gente escolheu esse nome, deixa eu ver, porque olha isso. Ai, fala em vida, me dá, Ai, sabe? é vida. Olha, vida é vida. Olha isso, gente. Uau! Olha aqui o que eu ganhei. Vida com dignidade, né? Vida. Olha só que maravilha. É o nosso programa. Mas você lembra dele? Claro que sim, da nossa amada Hebe. É. Isso aqui, quem deu vida pra isso foi A Hebe. a Hebe. Obrigada, amada. Maravilhoso. Agora eu vou fazer o KM, tá, gente? Agora pra vamos botar ela. um quilômetro aqui. Quilômetro. E por falar em vida, vamos aproveitar para falar, né? Vamos. Desse projeto lindo. Como foi que surgiu a ideia de fazer a Casa Hebe? Nossa, eu falo que eu queria ser 3, sabe? Foi assim. Quando o primo do Marcelo Camargo faleceu, O Cláudio. isso. O Marcelo, eu sempre fui muito próximo ao Marcelo, né? Desde da época que eu viajava com a Hebe e tudo. Ele me convidou, ele falou, amiga, você poderia tomar conta do acervo da minha mãe? Que honra. Eu falei, que honra. Claro que sim. E aí veio o Covid de uma forma pesada, tal. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E tinha um monte de gente desempregada, Sula. Durante o Covid, você sabe que eu sou casada com policial, né? Militar. Mas, gente, desde sempre eu defendi as causas policiais. Antes, isso eu sou prova, tá, gente? Não é porque casou, não. Foi ao contrário, Eu tá? achei que foi- De tanto eu defender. Aí a vida trouxe um policial. Foi. Vai fazer, como é que, como é que não ia acontecer isso? Foi ao contrário, as pessoas acham, né? E aí, na minha casa, todo final de noite, você acredita que iam pra minha casa, durante o Covid, enfermeiras desesperadas e policiais. E eu fazia jantar. E todo mundo jantava lá, e todo mundo assim pra mim, você não tem medo? Eu falei, se eles não pegaram, elas trabalhavam nas UTIs, eles nas ruas. Qual a diferença entre mim e eles? Na linha de frente. Não, e qual a diferença com os entregadores? Eu achei também tudo aquilo uma grande hipocrisia. Então, entregador de comida não pegava. Caminhoneiro. Caminhoneiro. Ô, amiga, lembra que a gente foi entregar comida? Lanche pros caminhoneiros. Fui pra tua casa. Exatamente. Né? Então, quer dizer que essas pessoas são blindadas. Gente, que coisa ridícula. Elas podem pegar, né? Né? Não sei. Eu acho que não pegavam. O vírus sabe em quem que vai. Não vou pegar os policiais. Não vou porque eles têm que ir lá, e o caminhoneiro também tem que ir, o enfermeiro tem que ir, então neles não. O que é isso? E você sabe que todo policial tomou AstraZeneca, né? E eu também, que eu fiz questão de tomar igual. Então, eu comecei a receber todos lá e falei, gente, precisa arrumar emprego para um monte de gente, e inclusive isso incluiu meus cabeleireiros, fisioterapeutas. Eu fiz uma coisa muito legal. Depois te conto fora daqui. Nos bastidores. Nos bastidores. E aí eu falei, tinha uma casinha lá, paradinha. Eu falei, vou reformar. Reformei a casa, dei emprego para um monte de gente que estava precisando.
Meu negócio era dar emprego e, enfim. Cuidar do povo. Cuidar do povo. E o Marcelo, sua louca. O Marcelo mora em Santa Fé do Sul. Eu amo os prefeitos de lá. Um beijão pra Santa Fé. São gente muito boa. Muito boa. E aí, eu fiquei reformando a casa. Um monte de gente ganhou dinheiro. Para isso que serve gente rica, viu, gente? Dá emprego. Dar emprego, gastar dinheiro, fazer o dinheiro girar, o dinheiro gira e todo mundo ganha dinheiro, tá? E aí, quando o Marcelo voltou, eu já tinha buscado acervo, 600 caixas, foi uma loucura, né? E quando ele chegou, eu já estava começando a montar um museu. E aí o Evaldo, que é um grande parceiro de vida do Marcelo Camargo, o Evaldo Pereira, me ajudou a montar as vitrines, juntamente com a Cláudia Pina, que foi arquiteta da Hebe Camargo também. Então, veja, todo mundo ligado à Hebe. Todo mundo que eu coloquei lá dentro amava a Hebe. Tinha uma história, né? Tinha uma história. Então, eu realmente recebi muitos embaixadores lá, e eles falam pra mim que eles nunca viram um museu no mundo para uma pessoa física, um artista, como esse da Hebe Camargo que está montado. E aí, algumas pessoas falam assim pra mim, nossa, mas não é aberto ao público? Não, não foi dinheiro público, gente. Não foi. Então, não está aberto ao público. Então, eu me dou ao luxo de responder isso é luxo. E como funciona? Quem quer conhecer? Tem que alugar a casa inteira por um dia. Ou pode ser seu convidado, meu convidado, ou convidado de alguém em particular. Então, assim, eu não usei de verba pública. E olha, o mais triste da vida, o mais triste é que eu levei muita gente lá do governo. E o mais triste é que eu tenho amigos. E os meus amigos falaram, querida, se eu te ajudar, vão achar que é alguma coisa e não que você fez uma coisa primorosa. Então, eu falei, então não quero ajuda. Olha, complicado, né? Não é complicado? É complicado. É isso. Agora vamos falar de família, né? Eu sou da família, tá, gente? Minha irmã. Vamos falar dos seus valores familiares, que eu sei que isso, inclusive, aprendi muito, até por conta da joia. Né? Esses dias meu filho foi comprar uma aliança e eu quis passar para ele o que eu aprendi com você, né? Porque eu gosto desse valor que você tem, que você passou para sua família e passa para o seu cliente. Sim. Eu acho o máximo, né? Essa história da joia. Então conta um pouquinho, né? Porque quem não sabe tem que aprender. Eu nunca eu não vejo as coisas com preço, né? Então, eu acho que tudo carrega um significado. Esse momento, para mim, está tendo muito significado. Quando você falou que chamava KM Vida, eu trouxe o colar Vida para você. Eu não te trouxe um colarzinho com outra coisa pendurado. Então, a joia tem um significado. E a joia, além do significado, ela traz história. Então, em que momento a sua norinha ganhou o anel de pedido de noivado? O seu filho, com certeza, que é um presente de Deus, o Natan, ele vai lembrar que a mãe dele explicou para ele qual o significado desse anel, desse pedido. Sim. A importância, né, do momento. E é um momento muito decisivo na vida de um homem, né? Sim. Até a escolha da mulher. Quando eu nasci, meu pai deu uma joia para minha mãe. Quando eu fiquei noiva, a minha mãe me deu essa joia. Olha que lindo. Isso é muito bonito. Então, existem joias que tem mais valor dar uma joia. Você lembra a joia que eu dei pro Natan? Quando meu pai faleceu? Eu lembro já que seu pai... Ele lembra, eu acho que ele comentou com você no dia que ele foi, que seu pai deu uma bandeirinha para ele do Brasil na Copa. Tem um relógio que ele guarda com o maior carinho. Então, assim, e ele comentou com você no dia que ele foi lá comprar. Que ele lembra das joias que meu pai dava pro teu filho. Então, era o neto dele. Não, e é muito legal. Né? Porque o quê? Fez a história dele. E eu vou te falar mais, foi isso que fez a diferença para que ele tomasse a decisão de comprar o anel do noivado na Casa Leão Joalheria. Na Casa Leão. Porque ele entendeu que não,
tem aliança em tudo que é lugar, tem anel em tudo que é lugar, né? Mas ele entendeu que isso vai passar realmente de pai para filho. Eu já tô na quarta geração, a Jéssica já é a quarta geração da joalheria. É o máximo, né? Então a gente fica assim, eu quero que ele entenda esses valores. E eu acho importante, porque eu sei que você, quando você vende uma joia, não é uma joia. Não, quero entender que momento que é. É uma história, é a primeira joia que a pessoa vai comprar com você, ali começa a história de uma família. Sim. E voltar juntos, né? Lindo. E, por exemplo, é médico, vamos conversar com Esmeralda, é administrador. Então conta, médico? Eu não sei tudo de cor. Me conta. Eu tenho tabelinha. Mas tem a pedra do engenheiro, tem a pedra do administrador. Esmeralda é realmente saúde, tem a ver com saúde, o verde tem a ver com saúde. Existem momentos, assim, eu acho que festa de 15 anos, gente, é muito marcante a menina ganhar um anel de 15 anos, é muito importante. Colar de pérola, eu sempre gosto, eu amo presentear uma noiva com colar de pérolas, sabe? Eu acho tão chique. Existe o momento de você usar um brinco de pérola, um colar de pérola. Eu acho que joia, inclusive, tem horário. O que você deve pôr a cada momento que você vai. Uma coisa importante, por exemplo, quando meu filho nasceu, teve o anel que eu ganhei quando eu tive meu filho. Então, assim, é o valor do anel? Não, claro que a gente gosta, tá, gente? Mas não é o valor do dinheiro que ele custou, ou a pedra que é. Não, é aquela história que se formou. Sim. Né? E a maneira que ganhou. Tem uma historinha, né? Como que aquilo chegou na tua mão. E o momento você nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Eu vim de um lar que meu pai presenteava. Você imagina, né? Como meu pai presenteava a minha mãe. Oxe, que delícia. Mas era muito lindo. E você vê que isso é plantado. Porque depois eu acompanhei o noivado da sua filha. E olha, e isso é muito legal, porque você vê o marido hoje, né? Mas na época o noivo era de outra família. Sim. Mas ele teve o cuidado, acho até por toda uma trajetória, o respeito à história dela, ele preparou toda uma surpresa, ele preparou um momento para fazer o noivado. Né? Isso pro resto da vida. Ajoelhou. Deu a gente, aquelas coisas de filme, noivado de filme, Cinderela. Muito lindo. É muito gostoso. E eu adoro ajudar meus clientes a montar a historinha, né? Não, e eles mandam um vídeo pra gente, que tem cliente que pede a noiva em Paris, ajoelham, dão uma caixinha da Casa Leão e mandam. Aí a menina liga aos prantos, aí todo mundo chora. É muito lindo. Muito lindo. E como você falou também, tem o nascimento. Existem outros momentos também. Sim. Momento de cura. Né, que a pessoa vence um câncer. Aqui o vida é momento de cura também. Eu lembro minha filha uma vez, ela chegou em casa e falou: mãe, minha amiga tá fumando isso e isso, o que eu devo fazer? Eu falei: você vai falar pra mãe dela? Não, mãe, não vou. Vai, ou você vai? Vai sim. Vai, porque você pode estar salvando sua amiga. Porque começa assim, depois vai isso, depois vai isso, depois vai isso. Em casa, sabe que eu sempre fui contra, né? E ela fez, porque ela adorava a mãe da menina, dormia lá. E no final deu tudo certo, foi barrado no começo. E aí eu presenteei a minha filha, porque eu falei: você pensou na saúde da sua amiga, você pensou no bem-estar, você não foi falsa, você não foi mentirosa. E teve coragem. Muita coragem. Porque precisou de coragem. E a mãe estava questionando a Jéssica, então não tinha que mentir, entendeu? Exatamente, é verdade. E aí, então a Jéssica lembra. Que lindo. Ela sabe que aquele brinco ela ganhou naquele momento, que foi muito difícil para ela. Então, eu acho que tem vários prêmios aí presentes e que a joia tem um significado bem forte. Por falar em significado forte, eu sei que a Casa Leão sempre fez isso, se envolve também com projetos sociais. Sim. Sempre fez. Quais são os que estão agora na pauta, os novos, os que estão por vir, enfim? A gente está apoiando muito agora o Centro Assistencial Cruz de Malta, que, na verdade, ele tem 70 anos
ele pertence ao Dr. Dino Sim. Samaia, a dona Teresa Samaia, e a Jéssica está acompanhando de perto. Eles estão próximos a muitas famílias. Eles têm uma creche exemplar, espetacular. Então agora a gente decidiu apoiar aquele projeto que a gente participa, a gente vai, a gente vê as compras, a gente vê aonde está sendo cuidado as pessoas, tem ambulatório. O detalhe, né? O detalhe. E eu sempre apoiei muito o Rotary. Sim. Porque todo o dinheiro que vai para o Rotary é certo que vá para o lugar certo. Porque o Rotary, ele compra equipamentos, né? Ele é preocupado com vacinação, eu gosto muito de vacinação. Não todas, mas as que tem comprovação de 10 anos e tal. E então, o Rotary eu sempre vou apoiar, e o Centro Assistencial Cruz de Malta são os meus grandes, agora, que eu apoio bastante. E tem também o Instituto Vencer o Câncer, do Dr. Fernando Maluf, que é uma capacidade, um gênio, e a gente tem apoiado também, porque ele cria centros de estudos e ele consegue resolver problemas de câncer profundamente. E ele é um professor, né, no assunto. Sim. Agora, vamos lá. Ao longo dos anos, você, nas suas redes sociais, pessoas dizem que você se tornou até polêmica. Né? Por conta desses temas todos, né? Agora, a pergunta que não cala. A política. Você pensa em ter um espaço maior e poder, com tudo isso que você já falou aqui hoje, né? Porque você é atuante. Isso não tem como, é indiscutível, né? Você é uma pessoa que tem a palavra na ponta da língua, sabe falar, sabe do que está falando, né? Sabe defender a causa, porque não é que a política é aquela coisa assim, não adianta você ver só o título. Você tem que defender uma causa e saber por que está defendendo essa causa, né? E como é isso para você? Eu adoraria, mas eu acho que meus filhos odiariam. E eu teria uma ruptura com eles muito, muito, que eu não sei se eu quero pagar esse preço, entende? Mas eu adoro, assim, nós estamos falando de mulher para mulher. A sua essência, né? A sua essência é isso. Eu acho... Você quer defender, você quer... Você tem essas causas muito latentes, né? Eu sou joalheira, eu amo joia, eu sou muito clean para fazer desenho, você sabe disso. Eu gosto de pedra de boa qualidade, eu sou muito rápida, inteligente com números. Eu monto as coisas, eu tenho essas ideias também corporativas para fazer joia corporativa para grandes empresas, montei um museu, fiz programa de televisão, montei museu, fiz as grandes artistas passarem nos tapetes vermelhos com joias desse tamanho, falo algumas línguas, posso transformar a joia em coisas beneficentes, mexo com a vida das pessoas, faço espólio familiar, que também é uma coisa de muita responsabilidade e honestidade. Porque quando você faz um espólio familiar, ou você engana a família, ou você salva uma família, entende? Então, isso eu posso dizer até das joias da Hebe Camargo. Então, eu sempre optei por salvar famílias, sabe? E eu conheço muito joalheiro, muito desonesto, que se aproveitou de momentos muito difíceis, de famílias que tinham perdido seus entes queridos e ganharam um absurdo. Então, você conhece a minha índole, não é? Eu não tenho preço. Eu acho que o que incomoda muita gente é que Lídia Sayegh não tem preço. Você não negocia o seu caráter. Né? Tem preço não tenho. E isso, eu acho isso muito chique. Não é? É chique, amiga. Você também chique, não tem preço, né? A gente não tem coisa que não se negocia. A gente não tem preço, é muito chique. A gente é preciosa. Muito cara. É que nem joia. Exato. É preciosa, amiga. É isso. Preciosa. É isso que as pessoas, né? Talvez não alcancem. Preciosidade. E, então, se você falasse quais são as profissões que você teria, eu seria política, sim. Na verdade, você pero não exerce.
Né? Porque você é, né? Na sua essência o seu dia a dia você tem que ser política. Em tudo, né? Sim. Você tem que ser sim, política. verdade. Você é, mas não exerce publicamente com um cargo, né? E que com certeza, e acho justo, acho de bom senso, realmente você não se colocar nessa posição de não negociar a sua família. Parabéns, amiga. Tá certa. É isso. Eu te admiro ainda mais por isso. É isso. E tem um hábito que te inspira a seguir empenhada ainda, mesmo diante de tantas críticas a essa Lídia, que é esse turbilhão, Se tem um hábito, que te empenha a seguir em frente com essa Lídia, que é esse turbilhão, que é essa mulher que fala, destemida. Tem alguma coisa que te impulsiona? Vou seguir e eu acho, dane-se. eu não sei se eu vou Será? saber responder direito, você me chama atenção, Tá. porque eu acho que eu tenho um hábito de sempre querer aprender, né? Perfeito. Eu tenho o hábito de ouvir todos os lados da história, mas eu tenho um hábito que eu entendi que a minha missão de vida é fazer as conexões entre as pessoas. Então, às vezes, eu não preciso ser eu a política, mas eu posso juntar essa pessoa com essa pessoa e fazer esse enxergar isso. E tá tudo bem, isso pode mudar toda uma nação, um futuro, Sim, né? Acho que é isso. perfeito. Conexões. E é sobre isso, conexões. Amiga a da nossa rainha. conexão. Eu sempre fui amiga da rainha, gente. Olha isso, gente. É. E quero te agradecer muito, né? Foi muito importante ter você nesse momento, como em tudo na minha vida. A Lídia sempre teve nos meus programas de televisão, em tudo, né? O filho, no parto, na festa, no casamento. Sempre ela teve nos meus maiores, melhores e mais importantes momentos. E hoje estamos juntas. Sempre Por estarei. mais uma vez. Delícia. E já tô ó, com a vida aqui. Você é vida, amiga. Obrigada Obrigada pela você, oportunidade. amiga. Obrigada por tudo.